Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Eu tô aqui para falar para vocês hoje um pouco sobre os transtornos de ansiedade, que é um transtorno que acomete muita gente atualmente, ainda mais pelo mundo globalizado que a gente vive. Então, eu vou falar algumas características para vocês sobre o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele pode ser caracterizado por uma sensação desagradável, uma inquietação interna, uma preocupação exagerada com o futuro. E isto também vem acompanhado de sensações corporais, como sudorese, vontade de ir ao banheiro, batimento cardíaco acelerado e etc. Também, todos nós temos ansiedade, todos nós apresentamos um certo grau de ansiedade na nossa vida, um medo de determinadas situações. Mas a ansiedade, para ela ser classificada como um transtorno, ela deve ser uma ansiedade patológica. O que seria uma ansiedade patológica, então? Seria quando ela passa a ser disfuncional, quando ela acarreta prejuízos no seu cotidiano, como por exemplo no trabalho, na escola ou nos relacionamentos ou em vários outros contextos que você pode passar no seu dia a dia. Segundo o DSM-4, são existentes 12 categorias de transtornos de ansiedade, que são muitas, que a ansiedade pode variar de categoria para categoria. Os fatores genéticos com relação à ansiedade, ele está relacionado que quando pais apresentam ansiedade, os filhos normalmente podem apresentar ansiedade também. A probabilidade de ele apresentar ansiedade é maior. Mas isso também pode se dizer na psicologia, pensando na psicologia, porque os filhos vão viver com os pais ansiosos. Então, o contexto deles vai estar mostrando isso diariamente e vai fazer com que aumente também a probabilidade do filho apresentar ansiedade. Em crianças, em geral, a ansiedade se apresenta com relação a medo de danos físicos, a medo de alguém fazer mal para elas. E como você vai diagnosticar isso? A partir das queixas somáticas, como por exemplo, birra, choro, medo de ir em algum lugar, você vai ver que a ansiedade dela está alta por isso. Também, em adolescentes, essas queixas já vão ser em relação, esses medos, na verdade, vão ser em relação às competências, às ameaças abstratas, às situações que elas vão ter que se expor. Então, como você vai perceber que ela está com medo disso? Ela vai tentar evitar essas situações, sempre que possível. Então, isso é fácil de ser notado. Dentre os transtornos de ansiedade, eu vou citar alguns deles agora para vocês poderem entender. Está o transtorno de pânico, por exemplo. O transtorno de pânico, ele apresenta crises súbitas de intensos sintomas ansiosos que atingem pico em 10 minutos. E esses ataques, eles são recorrentes e inesperados. Então, esse transtorno de pânico, ele pode vir acompanhado de agorafobia ou não pode vir acompanhado de agorafobia. Agorafobia seria aquele medo antecipado, o medo de ir em algum lugar, porque você já pode apresentar esse ataque de pânico. E às vezes a pessoa não tem esse medo antecipado, mas ela vai e simplesmente tem esse ataque de pânico. Também tem outro, que é bem conhecido, que é o TAG, que é a transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a pessoa ela tem medo de várias situações em vários contextos diferentes durante um determinado período de tempo, porque para a gente poder diagnosticar, sempre tem que ter uma prevalência de tempo grande, observar bem, você nunca pode dizer que a pessoa ficou nervosa em uma situação, que aconteceu com ela, e ela já apresenta um transtorno de ansiedade, porque isso não é verdadeiro, você tem que observar com relação ao tempo, as situações, o que aconteceu, o porquê daquilo. Também existe transtorno de estresse pós-traumático, que é aqueles eventos que envolvem mortes, ferimentos, ameaças reais, e que a pessoa fica com medo depois de se expor àquela situação, porque ela acha que ela pode passar novamente por aquele evento. Também existem as fobias, que é o medo de alguma coisa específica, ou algum objeto, algum lugar, algumas situações. E a fobia social, né? Que é a fobia com relação a situações específicas. Por exemplo, de apresentar um trabalho na escola, de apresentar
de falar em público, de falar no seu trabalho e esses tipos de coisa. Também existe o transtorno de ansiedade de separação, que é mais comum em crianças, né? Porque as crianças geralmente têm medo de separar dos pais, medo de ficar com outras pessoas que são desconhecidas para ela. Então, eu falei um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade. Ele deve ser bem diagnosticado, visto por um médico, psicólogo. E geralmente esse transtorno ele começa a ser tratado em conjunto. Então, é o tratamento medicamentoso de início, para deixar a pessoa um pouquinho mais calma, conseguir lidar com os eventos, e o tratamento psicoterápico, que é muito importante para mudar os comportamentos, a forma que ela vê, que ela se organiza, que ela observa as situações que ela passa, e isso ajuda muito na melhora desse transtorno, tá?